Olá pessoal, hoje a nossa aula de Educação Física nós vamos falar sobre esportes coletivos de invasão. A principal característica de um esporte de invasão é você invadir o campo do adversário para você conseguir os seus objetivos. E o esporte que nós vamos estudar hoje é o futebol. Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos saber sobre o futebol é as suas dimensões. A dimensão do campo do futebol, ela é de comprimento 90 metros, a mínima, e no máximo 120 metros. De largura, que é de lateral a lateral, é 45 metros e no máximo 90 metros. Nas partidas internacionais, o mínimo é 100 metros e no máximo 110 metros. E na largura mínima é 64 metros e no máximo 75 metros. Vocês devem estar se perguntando, mas quem que define quais são as dimensões do campo de futebol? Todo esporte ele tem uma confederação, federação ou uma instituição que regulamenta todas essas regras do esporte. Do futebol, quem regulamenta as regras do futebol é a FIFA, Federação Internacional de Futebol. Tá? Então, no que se refere as dimensões do campo, é isso aí. Outra situação que nós vamos aprender é a seguinte: o futebol é um dos esportes mais populares do mundo. Hoje vemos uma enorme evolução técnica e tática das grandes equipes. Belas jogadas, armações táticas eficazes e equipes bem condicionadas, fazendo o futebol um espetáculo envolvente e emocionante, levando milhares de pessoas aos estádios. Eu acho que não é novidade para vocês que o futebol hoje ele é o esporte mais praticado no Brasil, talvez no mundo, por ser um esporte popular, por ser um esporte barato e um esporte que tem grande clamor da mídia, né? Dificilmente você vai assistir um jogo de handebol em uma TV aberta, como por exemplo a Globo, o SBT, alguma outra emissora. Então o futebol é um dos esportes mais praticados. E agora nós precisamos entender o que são técnicas e táticas e estratégia no futebol. O que isso influencia no desenvolver de um atleta? Futebol, técnicas e táticas. Então nós precisamos entender o que são fundamentos do futebol. Para uma melhor prática do futebol, faz-se necessário o conhecimento e o domínio de algumas técnicas básicas, tais como condução de passe, chute, drible ou finta e recepção. Esses são os fundamentos do futebol. Toda criança que se inicia no esporte aprende a conduzir a bola, fazer o passe, o chute, o drible, ou a finta, ou a recepção. Então agora nós vamos entender o que de fato é cada um desses fundamentos. Para que serve esses fundamentos? Bom, então o primeiro fundamento que nós vamos aprender agora é sobre condução. Então você pode ver o garotinho aqui. Vou tentar puxar uma ferramenta aqui para mim fazer o círculo aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Então você pode ver que o garotinho aqui está com a bola próxima aos pés. Então ele está conduzindo a bola. Ele tem um domínio da bola. Então, o fato de conduzir, progredir para frente, é o ato de deslocar-se pelos espaços possíveis do jogo, tendo consigo a posse de bola. Tá? Então, essa é a primeira característica aqui de condução de bola. A outra situação, que é uma das coisas mais utilizadas também no futebol, é o passe. É um elemento técnico inerente ao fundamento chute, que se caracteriza pelo ato de impulsionar a bola para um companheiro. Vou puxar essa ferramenta aqui. Então, quais são os tipos de passe? Passe longo, passe curto, passe em profundidade, passe lateral, passe cruzado ou diagonal e entre outros passes. Então, é o mais utilizado. Para o bom funcionamento do jogo, o passe precisa ser muito preciso. É uma das coisas que
os técnicos mais trabalham nas categorias de base, é uma das coisas que mais se trabalha dentro do futebol, é o passe. Outro elemento que nós vimos lá atrás é o chute, é o ato de golpear a bola, desviando, dando trajetória, estando ela parada ou em movimento. Então, por exemplo, uma cobrança de falta, você faz um chute na bola para que ela vá na direção do gol e por objetivo atingir e fazer o gol. Então, chute é o ato de golpear a bola. O drible é o ato que o jogador, estando ou não com a posse da bola, tenta ludibriar o seu adversário. Então, os brasileiros são muito famosos, você já deve ter escutado, que tem um drible ou uma finta muito boa, tem essa facilidade de driblar o adversário, seja ela com a bola em movimento ou apenas uma finta com o corpo, mudando de direção e enganando o adversário. Então, nessa aqui você pode ver que o jogador faz a finta no goleiro. Bom, estratégias do futebol. Melo, 99, destaca que após distribuir os jogadores no campo, o técnico deverá passar tarefas para os jogadores cumprirem durante o jogo. Essas tarefas são táticas que podem ser individual, setorial ou global. Segundo Melo, não teremos um ataque eficiente de qualidade se não tivermos o suporte da defesa, e nunca teremos uma boa defesa se não tivermos o empenho dos atacantes. Então tem uma gíria popular no futebol que eles falam que o melhor ataque começa lá na defesa, ou a melhor defesa começa lá pelo ataque também, defendendo a saída de bola da equipe adversária. Espero que vocês estejam compreendendo. Bom, quando se fala em estratégia, existem estratégias defensivas e estratégias ofensivas. Borsari define como esquema de distribuição dos jogadores pelo campo de jogo, procurando atender às necessidades de proteção e defesa da meta, como a ocupação do meio-campo e também as necessidades de atacar a meta adversária para conseguir marcar gol. Aqui é um exemplo sistema de jogo. Vou citar para vocês o que são sistemas de jogo: 3-4-3, 4-3-3, 4-2-2, 4-2-2, 5-3-2. O que é isso, professor? Bom, o futebol ele é jogado por 11 jogadores. Ah, professor, mas por que 3-4-3 dá 10 jogadores? No sistema de jogo não se conta o goleiro. O goleiro ele é peça fundamental dentro do futebol. Mas quando coloca sistema de jogo, o goleiro porque ele tem posição definida. Então, por isso 3-4-3, no máximo 10 jogadores de linha. Então, a primeira que nós vamos aprender é o 3-4-3-3. Então, como vocês podem ver aqui, vou destacar aqui em azul, os três primeiros, que são os 3 zagueiros nesse sistema. Na defesa existe um líbero que faz a cobertura da jogada, que é esse do meio. Um zagueiro pelo lado direito, um zagueiro pelo lado esquerdo, e esse aqui é o líbero. Quando a bola está do lado, eu apontando aqui na setinha em laranja, para vocês aí na tela do lado esquerdo, esse zagueiro faz a cobertura aqui do zagueiro do lado esquerdo. E vice-versa quando é do outro lado. Então, continuando, agora eu vou pegar o amarelinho aqui, que são os 4 jogadores de meio, que é o meio-campista, primeiro volante, pelo segundo volante e o outro meio-campista.
primeiro volante do lado direito, primeiro volante do lado esquerdo, meio campista esquerda, meio campista direito. Então formando o quarteto aqui pelo meio. E os de vermelhinho, vou destacar em rosa aqui, os ponta esquerda, o atacante que é bem centralizado e próximo ao gol do adversário, e o ponta direita, que ele é bem aberto, jogando pelas laterais aqui. Então esse é o sistema 3-4-3. Além de 3 atacantes, sendo 2 pontas de lança e um centroavante. 2 pela esquerda, um pela direita, um pela esquerda e o fixo lá na frente. O outro sistema de jogo, vamos lá, o slide não quer passar aqui. Outro sistema de jogo é o 5-3-2, uma tática muito defensiva do futebol, uma tática usada apenas quando o time está na defesa para assegurar algum resultado. Então eu vou fazer novamente a marcação aqui para vocês, explicando. Então é um lateral pela direita, um zagueiro pela direita, um zagueiro central, um zagueiro pela esquerda e um lateral esquerdo, formando então 5 jogadores de defesa. Em verde agora, que eu vou destacar aqui, existem 3 meio-campistas. Deixa eu trocar a cor, senão não vai aparecer. Existem 3 meio-campistas pela esquerda, o meio-campista central e o meio-campista pela direita. E lá no final existe os 2 atacantes. 2 atacantes que têm como papel principal fazer os gols, porém nos esquemas táticos e nas estratégias de todos os treinadores, esses 2 atacantes é de fundamental importância que eles também façam uma marcação. Nesse sistema de jogo, o 4-5-1, esquema de jogo razoavelmente moderno dentro do mundo do futebol. Então são 4, vou demarcar aqui para vocês. Nesse aqui, você pode ver que a nomenclatura dele vai ser diferente, porque existe um ala, 2 zagueiros, um pela direita, um pela esquerda e outro ala pela direita. Esse é um sistema de jogo mais ofensivo. Por quê? Quando se coloca essas nomenclaturas ala, esses jogadores fazem muita subida pela lateral do campo. Como vocês podem ver aqui também, nós temos 5 meio-campistas. Nós temos o primeiro volante, que é o principal papel desse primeiro volante é fazer a cobertura desses alas que quando a jogada é pelo lado direito, quando esse ala pelo lado direito ele sobe, esse primeiro volante faz a cobertura aqui desse ala pela direita. Então aqui nós temos o primeiro volante, o meio campista pelo lado esquerdo, o meio campista pelo lado direito e temos 2 centroavantes, que é o que fica aberto pelas pontas do campo. E aqui no final nós temos o atacante, apenas um atacante, formando assim um sistema 4-5-1. Bom pessoal, vou fazer o sistema 4-4-2, que eu vou marcar aqui para vocês. São 2 laterais, 2 alas, 2 zagueiros, 2 volantes, 2 meio-campistas, um pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo, e aqui na frente os 2 atacantes, formando a parte de ataque desse sistema. Esse sistema é o mais utilizado, é o mais simples e que a maioria das equipes joga. Da nossa aula, espero que vocês tenham gostado.